Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Você já sentiu essa sensação de que há algo mais? Um eco silencioso em sua alma que diz: eu não pertenço totalmente aqui. Desde cedo, talvez, seu olhar já carregasse uma profundidade que ninguém entendia. As palavras não vinham, mas os seus olhos. Seus olhos contavam uma história que você nem mesmo sabia ler ainda. Uma história de um chamado. Um fardo sagrado. Uma separação que foi escrita antes mesmo de você nascer. Talvez, por causa desse olhar, dessa aura diferente, você se sentiu deslocado, rejeitado. Ou talvez, desde criança, você era um alvo de incompreensão, de ataques sutis que ninguém conseguia explicar. A dor de não se encaixar, de ser de mais ou de menos para o mundo ao seu redor. Essa ferida profunda que o acompanhou, moldando seus silêncios e suas defesas. Mas e se essa dor, e se essa diferença, fosse, na verdade, um sinal? E se o que você pensou ser sua maior fraqueza, fosse sua maior força? Aquilo que o inimigo tentou apagar em você, é justamente o que Deus acendeu em sua alma. Uma luz. Um propósito. Uma identidade que o tempo e o sofrimento não conseguiram roubar. E a solução? Não é se encaixar. É se reconhecer. É abraçar essa profundidade em seus olhos, essa sensibilidade em sua alma, esse fardo em seu espírito. É entender que você não estava errado. Apenas foi separado, escolhido. E agora, é tempo de despertar para o que você realmente é. Se essas palavras tocam em algo que você sente em sua alma, peço que se junte a esta comunidade. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. Assim, podemos continuar desvendando esses mistérios juntos. Você, que carrega a profundidade nos olhos, sabe que é difícil de explicar. É como se, mesmo quando criança, seu olhar já revelasse mais do que palavras poderiam dizer. Uma verdade silenciosa, uma sabedoria ancestral. É a alma sussurrando: eu sei de algo que ainda não vivi. Os verdadeiros escolhidos por Deus carregam isso. Uma marca. Uma separação que o espírito já tinha, mesmo antes da consciência despertar. Desde cedo, o olhar do escolhido atrai e perturba ao mesmo tempo. Atrai aqueles com sensibilidade espiritual, que reconhecem um eco em sua própria alma. Perturba aqueles que habitam na escuridão, pois a luz, mesmo em sua forma mais tênue, sempre expõe. Não é incomum ouvir frases como: essa criança tem algo diferente. Seu olhar é sério, intenso, quase como o de um adulto. E, de fato, é. O escolhido, ainda em sua infância, carrega uma maturidade que vem de um lugar que o mundo não pode tocar. O olhar não mente. Ele pode não falar, pode não entender o chamado ainda. Mas ele carrega um peso, uma presença, que o mundo percebe. É por isso que muitas dessas crianças são, desde cedo, alvo de rejeição, de bullying silencioso, de abandono emocional ou de uma opressão invisível. O véu da escuridão tenta, a todo custo, apagar a luz que Deus colocou antes do nascimento. Mas o que vem do céu, meu caro, o véu não pode roubar. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. Davi era apenas um menino no campo, pastoreando ovelhas, mas Deus já o via como rei. Uma promessa nos olhos de um garoto. Jeremias foi separado no ventre de sua mãe, antes mesmo de saber seu próprio nome. Jesus, quando ainda era um bebê, foi perseguido por Herodes, uma sombra de morte pairando sobre o berço da luz. O padrão se repete ao longo da história, e talvez, em sua própria vida. Quando alguém é marcado por Deus, o inimigo tenta atacar cedo. Ele sabe o valor da semente. Mas é também nessa fase inicial que os sinais aparecem mais claramente. Alguns desses pequenos falam com uma sabedoria incomum, proferindo frases que parecem vir de um lugar distante. Outros têm sonhos espirituais vívidos e intensos muito cedo, vislumbres de realidades que os adultos ignoram. Alguns choram por coisas que ninguém entende, uma tristeza silenciosa que não tem causa aparente. Outros são excessivamente quietos, como se carregassem um fardo que ainda não conseguem nomear. E tudo começa nos olhos. O brilho, a dor latente, a consciência do invisível. Tudo se manifesta ali, como um espelho fiel da alma. A ciência pode não entender essa linguagem, mas o discernimento espiritual, sim. Ele lê a alma em cada piscada, em cada nuance. Se você é pai ou mãe e já notou essa profundidade nos olhos do seu filho, valorize isso. Não é apenas uma característica de personalidade.
É um toque, um sinal divino. Reze por eles. Cubra-os com suas orações e com o poder do jejum, pois o que está sobre eles não é comum. É uma distinção. E aqueles escolhidos cedo precisam ser protegidos desde o início, porque o mundo, em sua cegueira, não perdoa o que não compreende. Muitos adultos hoje, ao olhar para trás, para suas fotos de infância, percebem: sim, meus olhos já mostravam quem eu era. Mas ninguém ensinou, ninguém protegeu, ninguém explicou. Vieram apenas os ataques, os traumas, os silêncios impostos. Mas, mesmo assim, a voz interior, os olhos, continuaram a dizer: eu sou diferente. Eu fui separado. O véu da escuridão tentou apagar essa chama, mas não conseguiu arrancar o que foi plantado no céu. O escolhido pode até se perder por um tempo. Pode se desviar. Pode se esquecer de sua verdadeira identidade. Mas jamais será esquecido por aquele que o chamou. Porque os olhos, meu amigo, carregam uma memória espiritual que o tempo não apaga. Mais cedo ou mais tarde, o chamado sussurra novamente, clamando por atenção. E esse brilho, ainda que diminuído pelas dores da vida, reaparece, ressurge. Porque aqueles marcados por Deus, mesmo feridos, continuam carregando nos olhos a memória viva de onde vieram. Se você foi esse tipo de criança, se você cresceu sentindo que não pertencia, se seus olhos sempre foram diferentes, talvez agora tudo faça sentido. O olhar maduro, o desconforto com o mundo comum, a sensibilidade que ninguém entendia. Esses eram todos sinais. Você foi escolhido, mesmo sem saber, mesmo sem compreender a grandeza do que carregava. E se você sente que essa vocação está adormecida em você, olhe para dentro novamente. Seus olhos ainda carregam o mesmo brilho. Talvez menos visível, talvez mais cansado pelas batalhas, mas ainda está lá, esperando para ser reconhecido. Porque o que Deus marca, o tempo não pode apagar. E se Deus o marcou, Ele também cumprirá tudo o que prometeu sobre sua vida. Você também foi reconhecido pelo seu olhar? Então, talvez Deus já o tivesse escolhido antes mesmo que você percebesse o porquê de sua existência. A maioria das pessoas não percebe, mas a infância dos escolhidos nunca é comum. Desde cedo, há uma tensão palpável na atmosfera espiritual em torno dessas crianças. Elas são diferentes. Elas se sentem diferentes. Elas percebem de forma diferente. Elas reagem de forma diferente ao mundo. Não é imaginação. Não é um exagero emocional. É sensibilidade espiritual. É a identidade celestial habitando um corpo pequeno e aparentemente frágil. Algumas dessas crianças desenvolvem uma consciência espiritual antes mesmo de aprenderem a falar corretamente. Elas têm sonhos que ninguém entende, premonições que parecem apenas brincadeira de criança. Veem o que os adultos ignoram. Fazem perguntas profundas demais para a idade delas, questionando a existência, o propósito, o invisível. Elas não conseguem explicar o que sentem, mas sabem que carregam algo diferente. E essa diferença é frequentemente vista como estranheza pelos outros. É por isso que muitos escolhidos enfrentam a rejeição desde cedo. São incompreendidos, excluídos, ridicularizados por serem estranhos ou sonhadores. Em vez de serem acolhidos em sua singularidade, são tratados como um problema a ser corrigido. Isso gera traumas profundos na alma da criança, e é exatamente isso que a escuridão deseja: feri-los antes que compreendam quem são. Se ele pode plantar a dor na raiz, ele tentará impedir que cresçam com uma identidade firme e inabalável. O inimigo não ataca por acaso. Ele ataca com propósito. E se, desde a infância, você foi alvo de rejeição, de dores sem sentido, ou de perseguições que ninguém conseguia explicar, talvez agora você entenda o porquê. Não era sobre o que você fez de errado. Era sobre o que você carregava. Era sobre o que você nasceu para realizar. As crianças escolhidas tendem a ser mais introspectivas. São observadoras. Muitas vezes, são extremamente sensíveis, choram facilmente e parecem mais maduras do que seus colegas. Outros possuem um comportamento de observação acentuado, como se estivessem analisando o mundo ao seu redor, tentando decifrar seus mistérios. Isso não é apenas temperamento, meu amigo. É a percepção espiritual sendo ativada antes da consciência natural. Muitos pais, em sua boa intenção, não compreendem. Tentam forçar seus filhos a serem como todos os outros, quando, na verdade, eles foram chamados para ser exatamente o oposto.
E isso precisa ser dito com clareza. O escolhido não nasceu para se encaixar. Ele nasceu para romper, para confrontar padrões, para preparar caminhos que ninguém mais vê. E isso começa a se manifestar já na infância. Alguns desses pequenos possuem uma pureza e uma fé poderosa. Oram com uma convicção que surpreende, conversam com Deus de forma tão natural quanto respiram. Outros desenvolvem uma aversão intrínseca ao pecado, sem que ninguém os ensine. Sentem desconforto com conversas, com filmes ou com ambientes espiritualmente pesados. Este é um sinal inequívoco de separação. O Espírito já está sussurrando: você é meu. Porém, os escolhidos também sentem o peso da batalha muito cedo. Muitos enfrentam doenças inexplicáveis que os médicos não conseguem diagnosticar. Acidentes repetitivos, crises de ansiedade ou medos incomuns que os perseguem. Às vezes, eles nem sabem explicar o que sentem. Mas o ambiente ao redor parece sufocante, carregado, pesado. É uma guerra espiritual. A escuridão quer destruir a semente antes que ela floresça, antes que ela dê frutos. É por isso que muitos escolhidos crescem com a sensação de que nunca foram realmente crianças. A infância, em vez de ser leve e livre, foi pesada, confusa ou marcada por lutas invisíveis. Eles brincavam como os outros, mas sentiam como adultos. Ria por fora, mas lutava por dentro. Mas há esperança, meu amigo. Porque nenhuma lágrima derramada por um escolhido passa despercebida por Deus. Nenhum trauma experimentado será ignorado no céu. Tudo será transformado em autoridade. Toda dor será canalizada para curar outros. Cada batalha que você travou será uma chave para portas abertas no futuro. O céu não desperdiça nada na vida daqueles que ele chamou. E se você, ao olhar para trás, percebe que sua infância foi marcada por esses sinais, saiba disso. Você não estava sozinho. O Espírito Santo sempre esteve perto, mesmo quando ninguém mais entendia o que você passava. Ele viu suas lágrimas silenciosas. Viu sua alma se questionando por quê, sem encontrar respostas. E ele o guardou até agora. Hoje, você pode não ter todas as respostas, mas você carrega algo que o mundo precisa desesperadamente. Sua história, sua sensibilidade, sua jornada. Tudo faz parte de um propósito maior. O que você sofreu, Deus usará. O que você enfrentou irá equipá-lo para confrontar e libertar outros. Você foi separado desde o ventre, e nenhum ataque, por mais feroz que seja, apagará essa verdade. Se você reconhece esses sinais em sua própria infância, saiba que isso é mais do que uma memória distante. É um chamado sendo reativado. Um despertar para o propósito que sempre esteve em você. E se você tem filhos, sobrinhas ou sobrinhos com essas marcas, preste atenção. Cuide deles. Cubra-os com oração. Proteja-os com o seu discernimento, pois o inimigo não desiste facilmente daqueles que são marcados. Mas Deus já declarou: os escolhidos são dele. Muitos escolhidos não entendem por quê. Desde a infância, enfrentaram rejeição sem sentido, críticas injustas, isolamento ou ataques inexplicáveis que pareciam surgir do nada. A verdade é que aqueles que carregam a luz perturbam a escuridão antes mesmo de saberem o que carregam. A escuridão identifica os escolhidos precocemente, pois eles representam uma ameaça direta ao seu domínio no futuro. O ataque inicial é estratégico. O véu da escuridão quer feri-los enquanto ainda há pouca maturidade para discernir o que está acontecendo. Ele sabe que, se puder ferir o coração da criança, poderá plantar mentiras que os acompanharão até a idade adulta, sufocando seu propósito. Ele tenta convencer o escolhido de que são estranhos, inúteis e que nunca serão aceitos por ninguém. É por isso que tantos escolhidos cresceram sentindo-se deslocados. Eles estavam rodeados de pessoas, mas sentiam uma solidão profunda em sua alma. Receberam palavras duras, comparações injustas e olhares de desdém que os diminuíam. Com o tempo, começaram a acreditar que havia algo errado com eles, que eram defeituosos. Mas não havia engano, meu amigo. Havia uma marca. E essa marca não pode ser apagada. A marca espiritual do escolhido incomoda outros porque ela anuncia um futuro de impacto, de transformação. Mesmo quando estão em silêncio, sua presença causa um movimento no ambiente espiritual. Mesmo quando não falam uma palavra, sua existência já anuncia algo diferente, algo grandioso. É como se os ambientes reconhecessem: aqui está alguém que vai romper estruturas. Na escola, essa criança pode ser o alvo de bullying por ser diferente.
Em casa, pode ser a criança mais questionada, a que os pais têm mais dificuldade em entender. Na igreja, pode ser aquele que não se encaixa nos padrões pré-estabelecidos, o questionador, o que enxerga além. Mas nada disso é rejeição de Deus. É o mundo tentando apagar o que o céu já escreveu. É a escuridão tentando silenciá-los antes que sua voz, seu propósito, possa ser ouvida em plenitude. Mesmo quando adultos, muitos escolhidos continuam a ser incompreendidos. Suas ideias são vistas como exageros. Sua intensidade é criticada, rotulada. Sua fé é questionada, muitas vezes com zombaria. Mas o que parece exagero para o mundo é exatamente o que Deus precisa para cumprir algo extraordinário. O comum nunca entenderá o incomum. A Bíblia nos mostra isso em muitas histórias. José foi odiado por seus irmãos porque ousava sonhar grande, e esses sonhos perturbavam o status quo. Davi foi esquecido por seu pai, que o via como apenas um menino, porque não parecia qualificado pelos padrões humanos. Jeremias foi chamado em tenra idade e sentiu-se incapaz, mas sua voz ecoou poderosamente. Jesus foi rejeitado por muitos, mesmo que só fizesse o bem, porque sua luz confrontava a escuridão. Todos eles carregavam uma marca. E todos foram atacados por causa dela. Essa marca incomoda aqueles que não entendem, mas também atrai aqueles que precisam. Aqueles que têm o Espírito de Deus reconhecem os outros que também foram chamados. É por isso que, ao longo da vida, os escolhidos acabam se conectando com outras pessoas que já passaram por dores semelhantes. É uma linguagem silenciosa entre os marcados, uma irmandade de alma. Escolhido, se você sempre incomodou os outros sem uma razão clara, agora você pode entender, era espiritual. Sua presença já carrega autoridade, mesmo quando você ainda está sendo formado e moldado. E essa autoridade desperta o ambiente. Ela confronta o que está errado. Denuncia sem falar uma palavra. E é por isso que há resistência. Mas não tenha vergonha disso. Não tente esconder essa luz que você carrega. Não tente se moldar para ser aceito, para caber em caixas pequenas. Aqueles que nasceram para ser luz jamais se sentirão confortáveis na escuridão. Aqueles que nasceram para romper jamais se encaixarão em ambientes limitados. Você não foi chamado para ser apenas mais um na multidão. Você foi separado para ser a resposta. Deus não se esqueceu das promessas que fez sobre você. Ele não mudou de ideia por causa dos seus traumas, das suas quedas ou das vozes que tentaram silenciá-lo. Se ele o escolheu, ele também o sustentará, o capacitará. E tudo o que você passou até agora só prova que o céu o reconheceu muito antes do homem. E quando você entende isso, você para de lutar contra quem você é. Você se alinha. Você se aceita. Você se fortalece em sua verdadeira identidade. E quando a escuridão percebe que não pode mais intimidá-lo, ela irá recuar. Porque um escolhido que reconhece e abraça sua identidade é impossível de parar. Desde a infância, os verdadeiros escolhidos já trazem nos olhos um brilho que não pode ser fingido. Não importa o quanto tentem se adaptar, esconder ou negar quem são, seus olhos os revelam. É um olhar diferente. Intenso, profundo, como se vissem além do que é visível, como se já carregassem memórias que ninguém entende. Muitos pais e familiares percebem isso desde os primeiros anos de vida. Eles comentam: essa criança parece mais velha. Há algo diferente em seus olhos. Parece que eles sabem coisas que ninguém lhes contou. O olhar do escolhido não condiz com sua idade cronológica. Ele transmite maturidade, sensibilidade, discernimento. É um olhar que inquieta aqueles que vivem na superfície, na superficialidade do mundo. A infância do escolhido raramente é leve, descompromissada. Mesmo quando criança, eles sentem tudo mais profundamente. Percebem as lutas no ambiente, discernem as emoções dos outros, sentem uma tristeza inexplicável por outros que estão sofrendo. E tudo isso transparece em seus olhos, uma mistura singular de doçura, dor e compreensão. Os olhos falam quando a boca ainda não sabe expressar. Na Bíblia, homens e mulheres chamados por Deus carregavam esse comportamento distintivo. Samuel era apenas um menino quando ouviu a voz do Senhor, uma voz que os outros não conseguiam escutar. Davi, ainda jovem, enfrentou gigantes, porque seus olhos viam além do tamanho do problema. Josias se tornou rei aos 8 anos de idade, e seus olhos já carregavam a sabedoria de um líder. Jeremias foi chamado em sua juventude, e mesmo sentindo-se inadequado, seu olhar refletia o propósito. Nenhum deles era comum,
e seus olhos já traziam a marca do chamado. Este olhar não pode ser ensinado, meu amigo. Ele vem do Espírito. É como se Deus já tivesse colocado uma semente de eternidade dentro da criança, uma chama divina. E essa semente transforma o olhar, dando-lhe uma luz que não é deste mundo. Não é arrogância nem tristeza sem fim. É a consciência de um propósito maior, um destino que se revela antes mesmo da mente compreender. Os olhos dos escolhidos carregam o peso e a beleza daqueles que nasceram para algo maior, algo que transcende o cotidiano. O olhar também atrai. Pessoas se aproximam, mesmo sem entender o porquê dessa atração. Professores notam algo diferente nesses alunos. Estranhos fazem comentários, sentindo-se puxados por uma força invisível. Alguns, é verdade, sentem-se desconfortáveis, inquietos, porque o olhar do escolhido também confronta. Ele expõe o que está escondido. É a luz. E onde há luz, a escuridão não pode se esconder sem ser revelada. A escuridão também reconhece esse olhar. Ela sabe que essa criança, se crescer firmemente em Deus, se tornará um instrumento poderoso, capaz de derrubar fortalezas espirituais. É por isso que os ataques começam cedo. Tentativas de abuso, traumas emocionais, rejeição, doenças inexplicáveis que parecem surgir do nada, medos profundos que paralisam. Tudo isso é uma estratégia da escuridão para extinguir o brilho nos olhos do escolhido. Mas o que Deus acende, meu amigo, o véu não pode apagar. Pode até tentar diminuir a intensidade por um tempo, pode tentar ofuscar, mas não pode arrancar a essência divina. Mesmo quando ferido, o escolhido ainda carrega em seus olhos algo que não morre. É como se o céu tivesse deixado uma assinatura ali, uma lembrança constante de quem eles são, mesmo quando o mundo tenta convencê-los do contrário. Muitos adultos hoje, ao olharem para suas fotos de infância, percebem isso claramente. O olhar era diferente, mais firme, mais esperançoso, misterioso, profundo. Alguns nem sabiam que foram escolhidos, mas já carregavam a marca da promessa em seu semblante. E se você sente isso quando se recorda da sua infância, você pode ter certeza. Sua vida nunca foi comum. A infância de um escolhido é quase nunca comum. Mesmo que por fora possa parecer como a de qualquer outra criança, por dentro há um treinamento silencioso, uma forja invisível acontecendo. Coisas que outras crianças ignoram, o escolhido sente de forma intensa. Situações que parecem simples para os outros deixam marcas profundas neles, moldando sua alma. É como se a alma já estivesse sendo preparada para algo grandioso, para um propósito que irá se desdobrar com o tempo. Deus não desperdiça dor. Nada do que o escolhido viveu é por acaso. A rejeição que enfrentaram, o trauma, o abandono, as perdas, os medos, tudo isso é permitido como parte de um processo maior, de uma preparação divina. Cada experiência vivida na infância é uma ferramenta que será usada no futuro. O que feriu também ensinou, e o que machucou depois se torna cura e bálsamo para outros. A Bíblia nos mostra que muitos que foram chamados tiveram infâncias difíceis, cheias de desafios. José foi vendido por seus irmãos quando ainda era adolescente, experimentando a traição e o abandono. Moisés foi rejeitado e escondido para salvar sua vida. Samuel cresceu longe de sua mãe, servindo no templo desde cedo. Davi foi esquecido por seu pai, que não o considerava digno de ser apresentado ao profeta. Todos eles foram treinados desde cedo, não no conforto e na segurança, mas na dor e na adversidade. E isso não os destruiu. Isso os fortaleceu. Aqueles que foram escolhidos são forjados no silêncio da incompreensão. Enquanto outros crescem sob aplausos e reconhecimento, o escolhido muitas vezes cresce no anonimato, na solidão de sua própria percepção. Enquanto os outros brincam sem preocupações, o escolhido sente que há algo diferente sobre eles, algo que o separa. Às vezes, eles tentam se encaixar, mas não conseguem, pois sua alma anseia por algo mais profundo. E essa sensação de não pertencimento os acompanha desde cedo. Mas tudo isso, meu amigo, faz parte da preparação divina. O escolhido aprende a ouvir a voz de Deus desde tenra idade, mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo. Eles têm sonhos que parecem vir de outro mundo. Sentem presenças inexplicáveis no quarto. Sentem quando o ambiente é carregado de energias que os outros não percebem. Muitas vezes, eles se assustam com isso, porque não compreendem a origem de tais sensações. Mas tudo isso é sensibilidade espiritual, um dom se desenvolvendo. É como se o mundo espiritual ao redor deles já reagisse à sua presença, reconhecendo a semente divina que há neles.
Os diferentes olhares que mencionamos são apenas um reflexo dessa jornada interior, dessa preparação silenciosa. Os olhos mostram o que o coração vive em segredo, em silêncio. E mesmo quando a dor tenta apagar o brilho, há algo no escolhido que não se perde. A conexão inabalável com o céu. Eles podem se afastar, podem se desviar por um tempo, mas sempre retornam, porque no fundo de sua alma, eles sabem que nasceram para algo maior, para um propósito que transcende sua própria compreensão. Na infância, a escuridão tenta impedir esse crescimento. Ela planta medo, vergonha e solidão no coração do escolhido. Ela tenta convencê-los de que são estranhos, errados, insuficientes para qualquer coisa grandiosa. Mas é uma mentira, uma armadilha. Toda dor tem um propósito. Tudo o que você atravessou, escolhido, foi um tipo de treinamento, uma escola para sua alma. E se você resistiu, se você perseverou, é porque você foi sustentado pela mão poderosa de Deus, mesmo sem saber. O olhar de um escolhido é mais do que apenas uma aparência. É uma mensagem viva. Sem dizer uma palavra, ele revela tudo. Revela a dor que já foi sentida, o peso que já foi carregado, a fé que foi construída através da luta e da incompreensão. É por isso que quando um escolhido olha, as pessoas sentem algo diferente. É o Espírito Santo transbordando através dos olhos, tocando almas sedentas. Muitas pessoas dizem, essa pessoa me traz paz. E nem sequer sabem o porquê dessa sensação. Outros se aproximam sem qualquer razão aparente, atraídos por uma luz invisível. O que eles sentem é a presença de Deus que acompanha o escolhido, um reflexo do céu. Isso começa cedo, ainda na infância, e segue por toda a vida. Onde quer que o escolhido vá, algo muda no ambiente, porque sua presença carrega autoridade espiritual. O mundo espiritual reconhece os escolhidos, mesmo que o mundo natural não o faça totalmente. Mesmo no silêncio, há algo que incomoda quem vive nas trevas. É por isso que muitos escolhidos enfrentam olhares estranhos, rejeições sem explicação, resistências que parecem ilógicas e sem sentido. É porque o que eles carregam perturba o que está ao redor deles, expondo a escuridão. Mas o mesmo olhar que incomoda os inimigos, atrai os feridos, os quebrados. Pessoas magoadas encontram descanso apenas por olhar para um escolhido, sentindo uma paz inexplicável. As crianças se aproximam, sentindo-se seguras. Os idosos se sentem à vontade. Os amigos se abrem, contando segredos que jamais compartilhariam com outros. E tudo isso acontece porque os olhos dos escolhidos são, em sua essência, portais espirituais. Eles estão cheios de compaixão, de verdade e da presença constante de Deus. O olhar de um escolhido é muitas vezes o que inicia a cura de alguém, o primeiro passo para a libertação. Você já olhou para alguém e sentiu que era realmente visto, que sua alma era compreendida. Você já sentiu que essa pessoa entendeu sua dor sem que você precisasse dizer uma única palavra? É isso que o olhar do escolhido carrega, a capacidade de abraçar até mesmo o que não é dito, de curar o invisível. O olhar do escolhido também é firme. Ele transmite uma maturidade espiritual que transcende a idade, mesmo quando o corpo ainda é jovem. Ele transmite esperança, mesmo no meio da tempestade mais feroz. Ele transmite autoridade sem impor absolutamente nada, apenas pela sua própria presença. Isso não vem da carne, da força humana. Vem do Espírito. E é isso que faz do escolhido uma referência, um farol para os outros em meio à escuridão do mundo. Sua presença, escolhido, é a resposta para as orações de alguém que clama por esperança. Seu comportamento calmo, seu ouvido atento, sua fé silenciosa, tudo isso fala e fala alto, ecoando a voz de Deus. O mundo precisa do seu olhar, porque onde quer que você vá, o céu se manifesta de alguma forma, sutilmente ou poderosamente. Seu olhar mostra que existe um Deus que ainda habita entre nós, que ainda se importa, que ainda opera. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas as pessoas olham para você com uma admiração silenciosa, com um respeito profundo. Não porque você é perfeito, livre de falhas, mas porque, mesmo com as cicatrizes da vida, você ainda está de pé. Você ainda ama, você ainda serve, você ainda busca um propósito maior. E isso, meu amigo, é raro em um mundo tão descrente e egoísta. O olhar de alguém que não desistiu brilha diferente. Ele carrega um propósito inabalável. Não esconda esse olhar. Não se ofusque por medo ou vergonha das suas diferenças. Você foi escolhido para brilhar, para ser uma luz no mundo. E o brilho que emana de você não vem da sua própria força,
da sua própria capacidade, mas do Deus vivo que habita em você, que o capacitou e o chamou. O olhar do escolhido não mente, porque ele revela exatamente quem Deus está formando. Alguém que, mesmo ferido, continua a curar outros. Escolhido. Se você chegou até aqui, você já deve ter se reconhecido nestas palavras, nesta jornada. Talvez desde a infância, você sentiu que não era como os outros. Talvez as pessoas olhavam para você e diziam: há algo diferente sobre esta criança. Você não estava errado. Não era uma falha. Era o céu sinalizando que você já carregava uma vocação, um destino que o aguardava. Os olhos não mentem. Eles revelam a essência mais profunda da alma. E os olhos dos escolhidos sempre mostram algo além do comum: compaixão, profundidade, maturidade, uma fé inabalável. Mesmo em silêncio, seu olhar fala. Ele cura, acalma e tem o poder de transformar vidas. Isto não é orgulho, nem arrogância. É propósito. Deus colocou essa marca em você, e ela não desaparecerá com o tempo nem com as lutas da vida. A vida pode ter tentado diminuir seu brilho, ofuscar sua luz. Rejeições podem ter ferido sua alma, deixando marcas profundas. Mas se você ainda carrega aquele olhar que muitos não entendem, saiba disso. Você ainda é uma resposta para alguém que precisa de esperança. Deus ainda conta com você para manifestar sua glória na terra. Os verdadeiros escolhidos não brilham por atenção, por vaidade, mas porque nasceram com a luz do céu refletida em seus olhos, um farol para o mundo. Chegamos ao fim de mais uma jornada profunda. Agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo e sua atenção a estas palavras. Espero que este conteúdo tenha tocado sua alma e iluminado seu caminho, revelando verdades que talvez estivessem adormecidas em seu coração. Se você sentiu a verdade ressoar em sua alma, se estas palavras trouxeram clareza e esperança, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá os próximos vídeos e poderemos continuar essa jornada de autodescoberta e conexão espiritual juntos. Sua presença aqui é muito importante para nós. Agora, eu quero ouvir de você. Você notou esse brilho nos seus olhos? Você já foi reconhecido por carregar algo diferente, mesmo sem entender o que era? Compartilhe sua experiência e suas reflexões nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço de verdade, fé e cura, onde possamos nos conectar e crescer juntos. Comente abaixo. Meu olhar revela meu propósito. Seu olhar é um sinal de propósito. Nunca, jamais, se esqueça disso. Até a próxima jornada. Desejo a você um lindo dia.